Bom, dando seguimento aqui às nossas atividades, convidamos Luiz Felipe Lomanto para coordenar a próxima mesa sobre planos de segurança da água. Bom, Luiz Felipe é graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, estudante visitante na Universidade de Minnesota Crookston, nos Estados Unidos, mestre em Hidráulica e Saneamento pela USP e pós-graduado em Gestão de Negócios Socioambientais pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, também pela USP. Desde 2018, atua como consultor técnico na CGVAM. É com você, Luiz Felipe. Bom, bom dia a todos, boa tarde a todas, todos e a todas. Me chamo Luiz Felipe Lomanto, estou na CGVAM hoje no macroprocesso de articulação interfederativa, mais especificamente no componente da vigilância da qualidade da água. Agradeço ao Felipe, meu colega de trabalho, pela tentativa de chegar ao tempo, porque a gente também vai ter um debate hoje que pode ser bem interessante em relação aos planos de segurança da água. Mas eu não vou me delongar muito, eu já vou entrar num pouco uma abordagem simplificada da normativa, para depois começar a chamar os palestrantes para as suas apresentações. Bom, o Plano de Segurança da Água, uma ferramenta de avaliação e gerenciamento de risco à saúde, aplicável a sistemas de abastecimento de água, recomendado pela OMS, com fins de ampliar a segurança da qualidade da água abastecida à população. Desde 2000, a norma de potabilidade traz a avaliação sistemática como uma exigência para os prestadores de serviço realizarem no sistema de abastecimento de água soluções alternativas coletivas, com fins de prevenção à saúde. Sendo que em 2011, na portaria 2.914, trouxe explicitamente o termo PSA, recomendando que essa avaliação sistemática fosse realizada seguindo os princípios norteados pela OMS ou diretrizes estabelecidas no país. Vale destacar que essa metodologia, que essa avaliação sistemática é uma das etapas dos planos de segurança da água, compõe todo o arcabouço metodológico dos planos de segurança da água, e que atualmente a portaria revisada a 888 desse ano, ela trouxe diversas novidades quanto aos planos de segurança da água na normativa. Dentre elas, além de manter aquela avaliação sistemática dos sistemas, já citados anteriormente pelas normativas anteriores, ela traz em relação ao PSA, facultando o setor saúde de solicitar aos prestadores de serviço, quando achar necessário, com fins de gestão preventiva de risco. E também traz aos prestadores de serviço, faculta aos responsáveis, os prestadores de serviço pelo sistema de abastecimento e soluções alternativas, solicitar ao setor saúde uma possível redução de plano amostral, mais especificamente dos parâmetros monitorados e a frequência mínima de amostragem, desde que apresente um histórico mínimo de um monitoramento da qualidade da água bruta tratada e distribuída conforme o plano de amostragem estabelecido. E a partir da apresentação do SPSA citado. Bom, a partir dessa evolução, que eu citei aqui de forma bem rápida, é notória a maior importância do termo, da metodologia, da ferramenta dentro da portaria de potabilidade, e ainda é mais notória para dentro da Coordenação Geral de Vigilância e Saúde Ambiental, que o setor saúde precisa se preparar para as mudanças que vão vir para os próximos anos, ou pelo menos que esperamos que venham, especialmente com essas propostas de solicitação por parte dos prestadores de serviço. Então, para discutir um pouco mais sobre esse processo de evolução, o que esperar para os próximos anos em relação ao tema, incluindo avanços, desafios, potencialidades na mudança da norma, é que eu convido esses 4 palestrantes de extrema relevância da temática no país, importantes também da construção da VCA no país. Então, para iniciar as nossas apresentações e posteriormente ao debate, eu vou chamar o Rafael Kopschitz, que vai abordar o tema o papel da academia no desenvolvimento dos planos de segurança da água no Brasil. O Rafael Kopschitz Bastos, ele vai ter 20 minutos para a sua apresentação, fazendo um pequeno detalhamento de tudo que o Rafael representa. Ele é engenheiro civil na Universidade Federal Juiz de Fora, ele é PhD na Public Health Engineering, University of Leeds,
da UK, professor titular da Universidade Federal de Viçosa, membro do grupo de trabalho do Ministério responsável pela atualização da norma brasileira de potabilidade da qualidade da água para consumo humano, atua nas últimas diversas revisões, coordenador do grupo de pesquisa CNPq em segurança da água para consumo humano e membro do comitê gestor do grupo de especialistas em plano de segurança da água do IWA, International Water Association. Então, Rafael, para você fazer a sua apresentação, eu te chamo aqui à mesa, por favor. Seja bem-vindo. Bom, muito boa tarde, todos, todas, Felipe, demais companheiros e companheiras aí da mesa, do evento. Mais que os agradecimentos de praxe, é um prazer, de fato, estar aqui, né, com a CEGEVAM, com o Ministério, mais especificamente com a CEGEVAM mais uma vez, né? Eu acho que minha última participação, se não me engano, num webinar sobre a portaria, né, eu relatei que eu tinha recentemente feito aí um exercício retrospectivo e que minha colaboração aí com a CEGEVAM, na verdade, antes da CEGEVAM, inclusive, está no Ministério, na FUNASA, né, data de 1998. Então, na verdade, como o Luiz Felipe falou, eu tenho esse privilégio, né, de trabalhar em parceria, em colaboração com a CEGEVAM, desde, na verdade, a construção do sistema de vigilância em saúde ambiental. Então, isso, para mim, é um privilégio e estar aqui mais uma vez com vocês agora para, então, debater esse tema de plano de segurança da água, um tema tão postergado aí na agenda nacional, né? E a gente vai provocar um pouco dessa discussão também, né? Por que esse tema é tão postergado, né? Tudo bem, então, a incumbência que me trouxeram seria para falar um pouco sobre a evolução dessa abordagem de gestão preventiva na norma brasileira de potabilidade, de qualidade da água para o consumo humano, né? Os principais desafios para a construção e implementação de plano de segurança da água e perspectivas, acho que são um pouco repetitivos, né, em termos de perspectivas e desafios, mas eu coloquei aqui um pouco menos destacado aqui, me deu o direito de incluir aqui um outro tema, que seria falar um pouco dos fundamentos do PSA, dos Planos de Segurança da Água, partindo do princípio que não necessariamente todas as pessoas que estão aqui são letradas, né, em plano de segurança da água ou têm isso no seu dia a dia, né? Então, muito rapidamente, né, aqui estão os conceitos vigentes na nossa norma, né, de água potável, que eu quero destacar aqui, nossa conceituação de água potável na nossa norma é similar, não é sinônimo, praticamente, do conceito de água segura para consumo humano, preconizado pela OMS, né? Ou seja, no nosso entendimento, digo nosso Brasil, né, para a água ser considerada potável, não apenas é necessário, né, que, claro, necessário que se atenda ao padrão de potabilidade, mas que, para além disso, é uma água que não ofereça riscos à saúde. Já que o padrão de potabilidade é algo até certo ponto arbitrário, né, uma vez que necessariamente ou inevitavelmente se faz uma seleção de parâmetros a compor o padrão num determinado momento, num determinado momento histórico, né, e em determinadas realidades de determinado país. Bom, muito rapidamente aqui a nossa evolução, evolução da nossa norma, né? Vejam aqui nessas cores, são as diversas edições da norma brasileira de qualidade da água para consumo humano, que eu queria chamar a atenção aqui, seguindo, né, a tendência internacional, tendência quase inevitável, né? As nossas sucessivas edições da norma acrescentam parâmetros a serem monitorados, ou seja, cada vez mais nosso padrão de potabilidade se torna mais extenso e mais rigoroso também em termos de valores máximos permitidos, né? A
particularmente nesse slide mostrando, então, a evolução do padrão de potabilidade, destacando que, seguindo a tendência internacional, inevitavelmente, nós temos um incremento, né, de parâmetros a serem monitorados, ou seja, número de parâmetros que compõem o padrão de potabilidade. Então, aqui nós vemos o padrão microbiológico, cianobactérias, cianotoxinas, substâncias inorgânicas, orgânicas, agrotóxicos, subprodutos da desinfecção e padrão organoléptico. Naturalmente, aqueles que percentualmente, né, verificam o maior incremento são aquelas substâncias que são substâncias sintéticas, né? Por exemplo, substâncias orgânicas ou agrotóxicos, e esses especificamente, né, que tem um mercado, enfim, o Brasil é o maior país que mais utiliza agrotóxicos no mundo, infelizmente, né? Isso naturalmente se faz sentir na qualidade da água. Muito bem. Tradicionalmente, então, para dar conta de verificação da segurança da água, da potabilidade da água, tradicionalmente o que se faz no mundo inteiro, tradicionalmente a abordagem corretiva de controle de qualidade da água, baseada no controle do produto final, ou seja, da água tratada a partir da amostragem e da análise laboratorial de amostras coletadas ao longo do sistema de distribuição, desde o manancial até o ponto de consumo, né? E aqui, obviamente, não vou passar por isso. Isso aqui é um resumo esquemático das exigências de monitoramento da nossa norma, da norma brasileira, né? Um monitoramento intenso desde o manancial, passando pela água na saída do tratamento e no sistema de distribuição. No entanto, reconhecidamente, né, hoje, há que se destacar os limites do controle laboratorial, ou seja, dessa abordagem do controle de qualidade da água baseada no controle do produto final, né? Primeiro é a própria, porque essa abordagem se baseia no próprio princípio amostral, que dependendo do contaminante em questão, não necessariamente o alvo será alcançado sempre, né? Ou seja, nós não monitoramos a água no seu todo, mas apenas amostras da água, né? representativas que sejam, né? Outra limitação inerente ao controle laboratorial é que, por mais que nós tenhamos avançado na instrumentação analítica, né, nós ainda temos, inevitavelmente, um tempo, né, entre o resultado. São poucos parâmetros que nós temos ainda capazes de serem monitorados em tempo real, né? Então, nós temos um tempo, naturalmente, para se obter a resposta. Então, eu costumo dizer que o monitoramento da qualidade da água nos informa a água como ela era, né? E não como ela é, ou seja, na detecção de alguma anomalia, né, a população já teria sido exposta àquela situação de risco, né? Também a questão dos patógenos, das substâncias químicas, né? Enfim, o padrão de potabilidade jamais dará conta de todas as possibilidades, né, de ocorrência de patógenos e substâncias químicas possíveis de estarem presentes na água, né? E aí aparece, então, né, de uns tempos para cá, um novo paradigma de controle de qualidade da água, que, ao invés, né, do enfoque corretivo, né, adota o enfoque preventivo de avaliação e gestão de risco, ou seja, minimização de falhas, minimização de ocorrência de anomalias ou de violações do padrão de potabilidade, ao invés de simplesmente a verificação da ocorrência da violação ou da anomalia, né? E é nisso que se baseia, então, os planos de segurança da água, que trazem para o setor de saneamento, para o setor saúde, né, e particularmente da vigilância, os princípios da PPCC, análise de perigos e pontos críticos de controle, faltando um C aqui, da análise de risco e da gestão de qualidade. Grosseiramente falando, ou simplificadamente falando, o que se procura são instrumentos que visem a minimização, o controle da contaminação dos mananciais, né, a otimização do tratamento e minimização de probabilidade de falhas e a prevenção de recontaminação na rede de distribuição. Lançando mão, então, dos princípios e ações, né, de múltiplas barreiras, as boas práticas
e avaliação e gerenciamento de riscos. Né? Também não vou passar aqui detalhadamente, né? Eu queria destacar aqui que os planos de segurança da água são hoje já um instrumento bastante consolidado no que diz respeito aos seus fundamentos conceituais, aos seus princípios teóricos e metodológicos, né? Ou seja, é um instrumento já bastante consolidado no que diz respeito ao que são os planos de segurança da água como tais, né? Também, muito simplificadamente, nós estamos falando de instrumentos que permitam uma descrição e avaliação do sistema detalhada, né? De forma a podermos identificar perigos, priorizar perigos, a partir da caracterização dos riscos associados aos perigos, entendo aqui perigos como sinônimo dos contaminantes, né? Perigos de natureza química, perigos de natureza microbiológica, né? E a determinação de medidas de controle, né? Para a manutenção desses perigos sob controle, exatamente, e dentro de limites críticos que signifiquem a ausência ou a manutenção de riscos em níveis tidos como toleráveis, né? E depois a definição de planos de gestão, justamente para manter, né, os perigos sob controle ou para responder a falhas no sistema circunstanciais e eventos imprevistos, né? E a promoção de um sistema estruturado visando minimizar as chances de falha, né? Exatamente, então, de certa forma, uma união, né, entre, como já disse, as metodologias e os sistemas, né, APPCC, de análise de risco e de gestão de qualidade. Eu não vou, naturalmente, passar aqui por toda a fundamentação metodológica dos PSAs. Depois, se necessário, a gente entra em algum detalhe, né? Importante ressaltar aqui que ainda, já nem me lembro mais exatamente quando, acho que estamos falando de 2006, 2007, 2008, talvez, né? Um projeto piloto dos planos de segurança da água, ou seja, já se vão praticamente 15 anos ou mais, né? Um projeto piloto que foi exatamente desenvolvido com o apoio do Ministério da Saúde, em Viçosa, pela equipe da universidade, mas junto com o sistema de abastecimento de água. O que eu quero mostrar aqui é que todo esse procedimento ele pode ser desenvolvido de uma forma bastante sofisticada, né, e detalhada, adquirindo ou assumindo maior ou menor complexidade. Então, por exemplo, aqui na etapa de descrição e avaliação detalhada do sistema, desde a bacia de captação, aqui no caso, um mapa com as subbacias, identificação de fontes pontuais e difusas de poluição, mapa de uso e ocupação do solo, e depois por sistema de informação geográfica e análise multicritério e definição de mapas de risco na bacia, né, em termos de risco ao comprometimento da qualidade da água. Depois, na etapa de tratamento, ensaio de tratabilidade, avaliação de desempenho, né, das estações de tratamento, aqui diagrama de tratabilidade da água, enfim, ensaios hidráulicos, de avaliação de desempenho do procurador, aqui ensaios com traçadores, avaliação de dados, né, série de dados históricos da qualidade da água filtrada, enfim, né, avaliação de desempenho do sistema de tratamento. Ou no sistema de distribuição também aqui, utilizando recursos de sistema de informação geográfica, mapas de distribuição do cloro residual, da turbidez, das pressões, e aqui de forma inovadora, colocando num processo de análise multicritério também, tanto variáveis quantitativas como qualitativas, intermitência, reclamações, né? E gerando, então, mapas de risco também no sistema de distribuição de água. Essas ferramentas metodológicas são também bastante consolidadas, como, por exemplo, a matriz de priorização de riscos para cada um dos perigos identificados, e aqui também a árvore, né? A tal árvore de decisão, muito utilizada nos sistemas APPCC, né?
que permitem identificar se um determinado ponto no sistema de produção e distribuição de água é um ponto crítico de controle e ao qual serão atribuídos limites críticos para o perigo em questão, né? Essa também é uma contribuição aqui do Daniel, que inclusive foi aí diretor da CGVAN, faz parte da dissertação de mestrado dele, né? Esse é o papel da academia, então, né? O primeiro desafio que me foi colocado aqui para responder, né? Qual é o papel da academia na formulação e no desenvolvimento dos planos de segurança da água, né? Então, esse é um dos papéis da academia, que é exatamente, né, a produção a problematização metodológica, conceitual, o exercício demonstrativo de projetos piloto, enfim, a produção e a disseminação de conhecimento, né? Inclusive, foi esse projeto que deu sustentação, inclusive, à própria publicação das orientações do Ministério da Saúde do Plano de Segurança da Água, né? Aqui apenas 2 exemplos, já bastante antigos também. Aqui vemos o Guilherme, né? Aqui estou eu. Isso aqui é o 24º Congresso, né, da ABS, nem sei em que edição do Congresso nós estamos, né? Mas o que eu quero dizer aqui também, além de destacar o papel da academia, né, na disseminação desse conhecimento, na problematização, na advocacia, né, dessa metodologia, mas eu quero chamar a atenção também que faz tempo, né, que nós estamos nessa disseminação desse conhecimento que, repito, ainda não pegou, não arrancou de vez no país, né? Embora oportunidades não tenham faltado de debates, mesas redondas, seminários, capacitação, mesmo esse projeto piloto a que eu acabei de me referir, né? Muito rapidamente, também outro desafio que me foi colocado, né, de traçar aqui uma linha do tempo para a questão da evolução, né, da presença, né, e a evolução da abordagem de gestão preventiva de risco na norma brasileira, né? Todos vocês sabem, todos e todas, vocês sabem, né, que a nossa primeira norma data de 1977, né? Era uma norma essencialmente voltada para o padrão de potabilidade, né? Nada mais, ou pouco mais do que isso, né? Em 1990, praticamente 10 anos depois, nós tivemos, então, a revisão da norma da portaria 56 de 1977, ou 13 anos depois, né? E pela primeira vez aparecem os conceitos de controle e vigilância da qualidade da água, mas ainda é uma norma voltada quase exclusivamente ao controle. Pouco se falava naquela época ainda sobre vigilância da qualidade da água, né? Ainda era uma norma também muito centrada no padrão de potabilidade. Em 2000, né, nós tivemos, então, o que é consenso, né? As pessoas, setores que lidam aí com a norma, com a nossa norma, né? Que aqui nós tivemos a grande inflexão, o grande marco histórico, a grande mudança de paradigmática na nossa norma de controle e vigilância, né? Então, pela primeira vez, de fato, nós passamos a ter um instrumento simultâneo e efetivo de controle e vigilância. Inclusive, é importante destacar que foi a própria portaria que pautou, na sequência, a própria construção do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, e aí aparece, né, muito atrelado ao controle e à vigilância, clara e fortemente a abordagem de gestão preventiva de risco. Bom, eu estou sempre aqui localizando, esqueci de localizar, nessa linha do tempo, né, que nós estamos sempre às portas. Quando nós fazíamos a nossa revisão, nós estávamos sempre às portas, mas antes de uma nova edição das diretrizes da OMS, que é, naturalmente, uma referência importante, né? E aqui é importante dizer que os planos de segurança da água aparecem enquanto uma ferramenta sistematizada, uma ferramenta consolidada, na terceira edição dos guias da OMS de 2004. E vejam que nós, de certa forma, fomos bastante pioneiros, né? Ou visionários, ou inovadores, como queiram, né? Uma vez que nós já adiantávamos em 2000, antes, portanto, então, da consolidação
desses princípios nessa ferramenta chamada de PSA. Né? E aqui eu queria localizar, né, exatamente, bom, a portaria 518 é a mesma, fundamentalmente, da portaria 2914, apenas uma mudança de endereço, uma vez que que a CGVAN passa da FUNASA para o Ministério da Saúde, mais especificamente na SVS. Né? O que eu queria chamar a atenção, e também não vou ler todos, né, detalhadamente, mas esse artigo que trata essencialmente do escopo de atuação dos responsáveis pelo controle de qualidade da água para consumo humano já trazia uma série de atribuições que vão muito além do simples controle corretivo, como a gente disse, né, baseado no controle laboratorial do produto final, já trazia uma série de elementos de boas práticas de gestão de risco. Aqueles que tiverem essa curiosidade, né, de buscar lá em 2000 vão notar, inclusive, que boa parte do conteúdo, o conteúdo continua essencialmente o mesmo, né, ainda na portaria 888, é claro, com ajustes, refinamentos, né, naturais, depois de tanto tempo, mas fundamentalmente os princípios estão lá ainda. Né? Mas o que eu queria mesmo chamar a atenção é que se vocês, com cuidado, lerem esse inciso 3 do artigo 9º da portaria 1469, ou da 1518, e vão encontrar aqui, se quisessem, o resumo, né, conceitual do que seria um plano de segurança da água, talvez pudessem usar esse conteúdo aqui da portaria 1469. Ou seja, mesmo sem ainda sabermos que isso viria a se chamar plano de segurança da água, né, já em 2000 nós adiantávamos os princípios e os fundamentos dos planos de segurança da água na nossa norma. Ocorre que, né, nós dizíamos à época, eu não digo nós, a portaria, né, dizia aos prestadores de serviço, dizia ao setor saúde para fazer gestão de risco preventiva, mas não dizíamos como. Né? E exatamente esse como veio a ser explicitado, veio a ser detalhado, facilitado exatamente na terceira edição dos guias do OMS, em 2004, com o nome de Plano de Segurança da Água. Né? E veja que nós trazíamos também, já trazíamos, né, na portaria 1469, não só instrumentos de gestão de risco, de avaliação de risco, mas instrumentos que compõem os outros elementos da análise de risco, não só a avaliação de risco, mas também a gestão e a comunicação de risco. É só buscar, é só fazer uma revisita, né? Só revisitar a portaria 1469 para encontrar esses elementos lá. Né? De novo, não vou passar aqui item por item, encontramos também esses elementos de gestão e avaliação de risco no exercício da vigilância. Né? Ou seja, até usávamos esse termo que caiu depois, né, que competia a vigilância auditar o controle. Né? Então, auditar o controle significaria fiscalizar o controle do controle, de todo o escopo de controle de qualidade da água que a portaria 1469 trazia, que, como eu disse, vai muito mais além do simples controle laboratorial. Né? E vejam, né, efetuar sistemática e permanente avaliação de risco à saúde humana, também uma atribuição da vigilância, né? Por meio de informações sobre o sistema, desde a bacia até os pontos de consumo. Né? Finalmente, pois não? Por favor, a gente já tem 3 minutos do seu tempo, se puder meio que avançar para os pormenores, senão a gente vai comprometer muito tempo dos outros palestrantes, tá? Sei da importância do conteúdo aí. Já estou caminhando para o final. Então, na portaria 1469, nós trazemos, aí vem efetivamente o termo PSA, mas vem de uma forma muito confusa, né? Vem de uma forma, no meu modo de ver, houve um erro de editoração, né? Uma vez que o que está aqui deveria ser aplicado a todo esse inciso 4, ficou parecendo que só aplicava aqui na qualidade da água distribuída e trouxe uma enorme confusão, dúvida se o PSA seria mandatório ou não. Muitos interpretaram que isso era uma imposição do PSA, inclusive, né, Ministério Público, muitas vezes, mas a intenção não era, né, que o PSA se tornasse mandatório. Né? E, finalmente, como o Luiz Felipe já colocou na sua introdução, né, a portaria 888, então, traz agora
dirime, né, essa confusão que a portaria 2914 e traz explicitamente que o PSA não é mandatório, é facultativo, mas traz incentivos à aplicação, ao desenvolvimento do PSA mediante solicitação do próprio prestador de serviço. Ou seja, se quiser fazer PSA, estaria dispensado de cumprir todo aquele monitoramento extensivo, ou seja, fazer monitoramento somente dos perigos que importam. Rapidamente, então, quais são desafios, né, para a construção? O que me pediram aqui para falar para o modelo de construção, não devemos reinventar a roda. Né? Os princípios do PSA estão estabelecidos, as ferramentas metodológicas estão muito bem já delineadas, né? Mas representam, sem sombra de dúvida, uma mudança de paradigma. Né? De que maneira? Né? Nós caminhamos no sentido do autocontrole, não absoluto, claro, né? Por parte dos responsáveis pelo controle, e da auditagem, né? Externa da vigilância. Né? Se são mudanças paradigmáticas, são naturalmente desafios colocados pelos responsáveis pelo controle e pela vigilância, que requer esforços grandes de capacitação para que, se por um lado não reinventemos a roda, por outro, saibamos permaneçamos, né, com aderência aos conceitos, aos princípios e os fundamentos teóricos e conceituais do que efetivamente, para isso não virar Torre de Babel. Né? Experiências piloto e intercâmbio. Né? Produção de material bibliográfico, literatura, não falta. Infelizmente, falta no país. Né? Nós temos muito material na literatura internacional. Nosso desafio é traduzir isso, não traduzir simplesmente do ponto de vista de traduzir para a língua portuguesa, mas traduzir adaptando a nossa própria realidade e para tornar também esse conceito e essa ideia mais acessível a todos. Né? É importante a questão do intercâmbio, que dialoga com a capacitação. Aqui apenas, já estou caminhando para o final mesmo, Luiz. Aqui só citar, por exemplo, a IWA, que foi citada aí no meu mini currículo, né? Tem congressos, seminários de segurança da água já de muito tempo, e o próximo programado aqui para 2022 na Noruega. Né? Capacitação também é o que não falta. Né? Desde muito tempo, eu particularmente venho participando de muitos eventos de capacitação, inclusive fora do país. Né? Temos material, de novo, não ainda plenamente disponível, mas o que eu deixaria como desafio eu estou convicto que, para a capacitação efetiva em plano de segurança da água, nós temos que fugir da capacitação tradicional, convencional. Nós temos que partir para... e temos que sair também da consultoria tradicional e convencional. Não acredito que os planos de segurança da água possam se resolver e realmente ganhar efetividade no país com as práticas tradicionais de consultoria ou de capacitação. Nós temos que realmente adotar o fazer, o aprender fazendo. Né? Isso é importante. E aí, concluindo, né, vou destacar apenas um início aqui do percurso metodológico dos planos de segurança da água, que é a constituição da equipe. Eu mostrei um exemplo mais complexo, né, de um plano de segurança da água mais complexo, mas requer conhecimentos múltiplos de hidráulica, de hidrologia, de microbiologia, etc., né, de avaliação de risco. Né? Então, é preciso que tenhamos equipes multidisciplinares, capacitadas, para, de fato, elaborar planos de segurança da água como devem ser, né? E quem tem que fazer plano de segurança da água é a própria equipe responsável pelo sistema. Se não houver esse envolvimento, são planos fadados ao insucesso, eu estou convicto disso. Né? E para que a gente possa, aí, concluindo, esse é o penúltimo slide, possa efetivamente fazer valer esses mapas que estão aqui em publicações da OMS, como se o país tivesse, né? O Brasil está aqui com esse azulzinho, como se o país tivesse, agora tem, né? Realmente a questão dos planos de segurança da água formalmente incluída no marco regulatório, e aqui como se o país tivesse também, já fosse um bom exemplo, né, de avanço no plano de segurança da água, mas não é, né? Um país, inclusive, continental e diverso quanto isso. Então, isso é o que eu teria a contribuir e naturalmente estou aqui para
continuar contribuindo na discussão. Muito obrigado, desculpe ter avançado um pouco. Bom, Rafael, agradeço enormemente. Eu acho que é importante esse histórico. Eu acho que você trouxe pontos chaves aqui, principalmente das dificuldades do setor saúde para uma capacitação mais efetiva e de uma auditoria mais específica desses planos que possam vir a bater na porta do setor saúde. E essa possibilidade de implementação do PCA em qualquer sistema de abastecimento, em qualquer solução alternativa, desde a pequena até a grande, porque a priorização vem daquela maior abrangência populacional, a priorização vem daquelas formas que têm maior risco à saúde. Essa é uma pergunta que a gente pode, ao longo daqui, se a gente tiver um tempinho, debater isso. Bom, agora eu chamo a segunda palestrante do dia, a Ângela de Bernardo. O desafio dela é apresentar um pouco do papel da consultoria na implementação dos planos de segurança da água. Ela é formada em 1997 no curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia de São Carlos, o mesmo local que eu estudei também. Fez mestrado entre 98 e 2000 nessa instituição. É pós-doutorada no Departamento de Hidráulica também da ESC, na área de pesquisa de tratamento de abastecimento de água. Foi professora do mestrado e doutorado em Tecnologia Ambiental da Universidade de Ribeirão Preto, de 2006 a 2019. É diretora da Hidrosan Engenharia desde 99 e responsável técnico em mais de 250 consultorias, estudos e projetos de estações de tratamento de água e resíduos gerados em ETAs. Autora de livros e trabalho científico, desde 2018 coordena a equipe da Hidrosan na elaboração de mais de 30 PSAs em todo o país. Ângela, a palavra é sua. Eu agradeço enormemente sua presença e seja bem-vinda. Então, eu gostaria de agradecer, então, o convite para a participação desse seminário, né, nessa mesa redonda sobre plano de segurança da água, dizer que é um prazer, né, escutar o professor Rafael Bastos, que é uma referência na área, e é sempre muito bom, né, reavaliar aí as falas do professor Rafael Bastos e os demais membros da mesa. Agradecer, então, essa oportunidade para falar um pouco da experiência que nós estamos tendo com os planos de segurança da água. A Hidrosan, falando um pouquinho para vocês sobre como que a gente entrou na questão dos PSAs, a Hidrosan, ela existe, né, como Hidrosan desde 1989, é uma empresa de consultoria e projetos, né, e que os nossos principais produtos sempre foram os projetos de reforma e melhoria das estações e ampliações das estações de tratamento de água, estudos de tratabilidade, diagnóstico hidráulico operacional das ETAs. Então, essa sempre foi a nossa essência, junto com a questão também de treinamentos e cursos. Então, a Hidrosan, ela foi fundada pelo meu pai, que é o professor Luiz de Bernardo, que foi professor da USP, né, professor titular durante quase 40 anos, está aposentado desde 2007, e depois de 2007 está realmente trabalhando aqui na Hidrosan, né, com todos esses produtos aí que a gente oferta no mercado. Em 2018, a gente já tinha uma parceria com a empresa, uma empresa do Sul, que chama Nova Ingevix, que fica em Florianópolis, e eles ganharam uma concorrência grande da Corsan de elaboração dos planos de segurança da água. Então, foi a primeira vez que nós tivemos o contato prático com a metodologia do PSA, né, e fomos subcontratados pela Ingevix para trabalhar com a parte do diagnóstico das ETAs. E, a partir daí, a gente realmente se aprofundou no assunto, né, tanto no estudo como na capacitação da equipe, e casou como uma luva, né, para a Hidrosan, em função da gente conseguir, né, em função da própria formação da nossa equipe, conseguir traduzir o entendimento que a gente tinha da hidráulica e da operação e da tratabilidade da água, traduzir isso para a questão do risco, usando a metodologia da OMS e toda a literatura que tem a respeito, né, de referências tanto nacionais quanto internacionais. E nós fizemos, então, ao longo desses anos, e o porquê que tem sido tão gratificante, e aí eu até vou comentar em relação ao que o professor Rafael Bastos falou, da participação. Eu acredito muito, né, que em alguns casos precisa dessa consultoria, porque em função da própria formação da equipe que opera o sistema. E por que a gente tem sentido tem ficado muito
contente, tem sido muito gratificante, né, ao longo desses anos, os resultados do PSA. Porque o nosso principal produto, que eram os projetos, entre fazer um diagnóstico, elaborar um projeto executivo, virar a obra e depois você vê as melhorias e a melhoria da qualidade da água, trazendo mais segurança da água para a população, na nossa experiência, quando, né, os projetos saíam do papel, era um tempo entre 5 e 10 anos aqui. Então, era frustrante em alguns casos até de projetos por questões políticas engavetados. Então, foi ao longo de 30 anos fazendo esses projetos e vendo a demora realmente para ver essas obras e as melhorias necessárias. Quando nós fazemos, né, aplicamos a metodologia do PSA e tem a participação realmente da equipe que vai implementar o PSA e que vai tornar o PSA uma prática de prevenção de risco, aí sim a gente consegue, dependendo do caso e das melhorias que são necessárias, das medidas de controle, a gente tem conseguido melhorias no curtíssimo prazo, que são principalmente as melhorias no quesito operacional. Então, eu vou mostrar alguns casos para vocês, o tempo é muito curto, então a gente não consigo me prolongar muito, então eu selecionei alguns cases para mostrar para vocês, mas a gente vê que conseguimos melhorias no curto prazo, a gente consegue sensibilizar os gestores, que em muitos casos não são da área técnica e não entendem o fato de não trocar uma comporta, não trocar um material filtrante, o impacto que aquilo tem na saúde pública. Então, a gente consegue, usando essa metodologia que traduz o risco em números, colocar a importância de alguns investimentos no curto prazo e melhorar, principalmente, a gente tem tido essa oportunidade de melhorar o conhecimento da equipe operacional, porque é o mínimo do mínimo, né? Então, a gente vê em alguns casos que não existe nem esse mínimo da operação da ETA em ciclo completo, que é a principal tecnologia que a gente tem aqui no Brasil. Então, nós nos baseamos também na literatura, que tem à disposição aí de todos, algumas nacionais, principalmente os guidelines da OMS. Tivemos a felicidade de ter uma capacitação com o professor Rafael Bastos em 2018, quando a gente iniciou o entendimento da aplicação da metodologia, estamos caminhando. Fizemos um outro curso com o professor José Vieira, também de Portugal, em 2020, e na verdade, uma tradução dos nossos diagnósticos, que são hidráulicos e operacionais, em função daquilo que a gente vem fazendo há mais de 30 anos. E uma coisa que a gente tem feito, que tem facilitado o entendimento da causa do evento perigoso, causando o problema na água, é entender qual que é a principal, então, causa do evento perigoso. Porque, em alguns casos, nitidamente, a gente vê que é um problema de operação, em outros casos, a gente vê que é um problema de processo, alguém oficializou um procedimento operacional que não é adequado, que não vai de encontro à segurança da água, e em outros casos a gente tem problemas seríssimos da infraestrutura dessas ETAs que têm 40, 50, 60 anos e que estão no estado de abandono completo. Então, o que a gente fez foi adequar a metodologia que é consagrada na literatura, mas trazendo um pouco dessas macrocausas e indicando medidas de controle atreladas à macrocausa que foi identificada. Em alguns eventos perigosos, a gente, às vezes, tem a influência de todas essas causas, né? Então, a gente parte realmente do que está na literatura, né? A gente divide o nosso PSA em 3 etapas. Todas as etapas a gente faz essa troca intensa com o nosso cliente para que exista essa participação da equipe que vai elaborar em todas as etapas, principalmente essas ponderações, e é nesses casos, né, em que tem esse envolvimento da equipe que a gente consegue realmente ver no curto prazo essas melhorias de segurança da água. Já tivemos casos também do que está em andamento na Hidrosan, de não ter a participação da equipe e de não ter o interesse da equipe do cliente, e aí realmente eu concordo que não adianta nada, né? O PSA é papel, mas boa parte dos casos que a gente está trabalhando, a gente está tendo esse envolvimento, tanto na discussão, nas ponderações para a criação da matriz de risco,
como naquilo que é exequível do ponto de vista operacional, quando a gente elenca, né, os limites críticos e limites operacionais, e também no plano de gestão, principalmente na adequação dos procedimentos operacionais para trazer a questão da prevenção do risco. O que a gente tem feito, né, como o próprio professor Rafael Basso mencionou, a importância de um bom diagnóstico com ensaios que entendam com profundidade a hidráulica e a tratabilidade da água. Então, dependendo do porte do sistema de abastecimento de água, a gente chega a ficar, às vezes, até 10 dias, 15 dias, operando o sistema junto com a equipe que vai implementar o PSA, para entender tanto o funcionamento das unidades do sistema, como também para poder entender e coletar informações a respeito da operação e desse histórico que às vezes não aparece quando a gente apenas analisa dados operacionais. Então, a gente faz ensaios, né, de várias naturezas, né? Esses são os principais equipamentos que a gente usa, então, JAR-teste, aplicação de traçadores, o coletor especial, amostras, né, durante a lavagem dos filtros, que é a principal barreira microbiológica que a gente tem nas ETAs. Então, a gente se aprofunda muito na hidráulica da filtração, entende, coleta, espessura, granulometria do meio filtrante, faz uma caracterização granulométrica do material coletado, e avalia a expansão durante a lavagem, entende o ponto crítico de funcionamento dos filtros, que geralmente acontece esse transpasse inicial no reinício de operação, que é muito função, às vezes, da taxa máxima que acontece nos filtros quando da operação com taxa declinante variável. Então, a gente consegue, com esses ensaios, e estar junto ali com a equipe operacional, mais o histórico do sistema, que então a gente, no começo do PSA, a gente solicita uma quantidade enorme de informações. Quanto mais informações o sistema tiver sobre o histórico, né, de qualidade, cadastro técnico, estudos prévios, projetos, quanto maior o número de informações, mais sólido fica o PSA, mais consistente é o PSA, para a gente entender essas ponderações quando a gente tem, então, uma base de dados sólida a respeito do funcionamento do sistema. Então, aqui está uma lista mínima do que a gente pede para os clientes, né, em relação a todas as etapas, desde o manancial até a distribuição, e a gente tem pedido um histórico mínimo aí de 3 anos de qualidade, né, da água bruta e ao longo do tratamento e aí na rede de distribuição, para entender os eventos perigosos causando os perigos na água. E aí eu vou falar então agora rapidamente para vocês o que a gente tem encontrado, né? Então, é muito triste, né, quando a gente encontra o estado de abandono em muitas ETAs do Brasil. Então, a gente fica até, como falar de gestão, prevenção de risco, quando a gente encontra ETAs nesse estado. Então, são ETAs de porte médio e em cidades que não são tão limitadas do ponto de vista financeiro. E é um abandono completo, né, da questão de patologias de concreto, de funcionamento dos equipamentos. Então, fica até complicado de falar de gestão de risco quando a gente precisa, na verdade, de uma reformulação, uma reestruturação completa da estação de tratamento de água. Então, a gente tem que tentar trazer o mínimo do mínimo do que é exequível num primeiro momento, para não falar substitua a estação de tratamento de água por uma outra em função do estado de abandono de anos. Às vezes são 50 anos que a ETA não tem uma manutenção e tem problemas gravíssimos. Essa foto aqui que eu estou mostrando para vocês, olha, o canal de entrada da ETA está escorado com algumas madeiras porque a ETA está em colapso, na iminência do colapso. É uma ETA que é de 400 litros por segundo, que abastece 40% da população aqui no interior do estado de São Paulo. Essa outra foto aqui é uma estação já de grande porte, né, na região Nordeste, em que a gente tem a caixa de água filtrada geral com graves problemas de infiltração. Então, ela começa a vazar e chega num nível máximo, vocês veem uma quantidade de lixo absurdo aqui no entorno da caixa, e aí depois começa a reinfiltrar essa água na caixa geral de água filtrada.
que depois vai receber cloro e vai para a população. Então, são aberrações que fica até complicado da gente falar de gestão de risco, porque isso não é nem o mínimo, que deveria estar sendo feito numa estação de tratamento de água. Então, em termos de desafios, a gente encontra desde questões de muito ainda essa questão do cumprimento dos VMPs e não a gestão do risco, e muito uma questão de entendimento da questão organoléptica da água como segurança da água, da equipe operacional. A gente escuta muito nas ETAs, mas a água está bonita, mas a água está ótima, olha aqui, a água é linda. Então, existe muito ainda essa questão da questão, então, organoléptica da água associada à segurança da água nas equipes que estão operando as nossas ETAs. Uma pressão enorme por redução de custo operacional em função das tarifas que são cobradas. Pressão por aumento da capacidade de produção. A gente vê muitas ETAs operando com uma vazão muito superior à nominal de projeto. Então, a ETA é para 200 litros por segundo, a gente chega na ETA, ela só não está transbordando, mas opera, às vezes, com 300, 350 litros por segundo. Então, numa condição totalmente não adequada para a produção de uma água segura, tanto em decantadores quanto na sequência em filtros, causando problemas de qualidade nos filtros. Falta de equipamentos de monitoramento confiáveis. Então, vários problemas, eu vou mostrar para vocês um deles. Muito desconhecimento técnico de quem opera as estações de tratamento de água. Então, a gente vê práticas do tipo, olha, minha água é boa, eu não preciso coagular, e é uma ETA convencional e um manancial superficial. Filtros em espera, não se faz jar teste, não existe um critério estabelecido de quando tirar o filtro da bateria para fazer a lavagem e fazer com que o filtro não dê os picos no final da carreira de filtração, que é um problema de segurança da água. Muita instabilidade de alguns funcionários públicos, alguns operadores, e aí realmente eles boicotam o sistema, fraudam o sistema. A gente encontra demais esses problemas também nas ETAs. Ausência de informações, a gente vai em ETAs que não tem cadastro, não tem histórico, não tem projeto, não tem nada na forma digital, então fica muito complicado de fazer os PSAs. E falta, e bom senso, gente? Outra coisa que acontece nas ETAs é o mínimo que eu falo para vocês. A ETA tinha que passar uma imagem de segurança, de limpeza, e a gente encontra todos os tipos de animais nas ETAs. Então, essa foto aqui choca, Então, isso é o que a gente encontra no Brasil. Então, é gato, é cachorro, é porco, então pombos, pássaros, e acesso ali, às vezes, até filtros ascendentes, que depois é a água praticamente final que está indo para a população. Então, realmente não existe o bom senso. Estou adorando a sua apresentação, Ângela, mas seu tempo já... a gente tem mais um pouquinho para você, mas eu vou só finalizar, então, mostrar para vocês um resultado aqui e acabou. Isso aqui é um resultado recente de uma inspeção que nós fizemos, em que era uma ETA convencional, esse é o estado da ETA convencional, então não tem mais chicanas nos floculadores, os decantadores convencionais nessa condição, não tem mais lonas de alta taxa, e a ETA principal, a ETA não coagula, essa aqui que ele fala que a ETA dele é ótima, que ele não precisa coagular. Então, dentro da metodologia do PSA, a gente vai para campo, coleta, mostra o ensaio de tratabilidade, faz uma capacitação, mostra para eles a questão da coagulação e a importância da coagulação quando a gente tem um manancial superficial e uma ETA de ciclo completo. Mostrou para eles o problema do turbidímetro dele, que ele em vários momentos, valores de turbidez abaixo de 1, ele media tudo 002, 002, 002. Então, a gente mostrou que ele precisava trocar o turbidímetro, da importância, então, da coagulação. E aí saem essas medidas e a gente ficou muito contente com essa visita feita o mês passado, que eu tive um retorno na semana passada desse cliente, e ele falou que eles já estão coagulando a água e trocaram de turbidímetro, e aí estão atendendo o padrão de potabilidade hoje, que é a turbidez menor que 0,5 em todos os filtros. Então, eu acho muito difícil
seguir nessa linha, né? Por exemplo, com algumas equipes que não têm essas condições, né, nem de fazer um diagnóstico, tampouco o conhecimento mínimo do que é o tratamento de água, sem a participação das consultorias. Eu tenho outros exemplos aqui que não vai dar para mostrar, infelizmente, dos resultados que a gente tem dos PSAs, mas o que eu vejo das nossas experiências, o que a gente tem visto é que a nossa consultoria, da forma com que a gente trabalha com os nossos clientes, a gente tem feito um diagnóstico aprofundado, técnico, totalmente imparcial. A gente vê que existe, às vezes, muito conflito entre as equipes, a equipe de engenharia que não gosta da equipe de operação, que tem conflito com a equipe de manutenção. Então, é um olhar isento, imparcial sobre aquilo que realmente precisa ter, de quais são os pontos críticos do sistema de abastecimento de água, com uma equipe que é qualificada, então, em função da nossa expertise a respeito da hidráulica, das unidades, dos sistemas de abastecimento, a gente consegue se aprofundar e ir na causa raiz ali do evento perigoso que está causando problema na água final. A gente vê muito a questão da equipe reduzida nos sistemas de abastecimento de água, então é muito difícil ver o profissional com a capacidade e tempo necessário para desenvolver um PSA aprofundado. Então, a gente, dos cases que a gente tem, né, dos PSAs que nós estamos trabalhando, a gente até entende o porquê deles terem feito a contratação de uma consultoria especializada, porque é uma questão da própria capacidade técnica e das equipes já estarem sobrecarregadas. E os nossos PSAs, a gente tem, às vezes, 2, 3 engenheiros envolvidos por um período que, dependendo do tamanho do sistema de abastecimento, varia de 3 a 12 meses, o tempo que a gente demora para elaborar essas 3 etapas do PSA, com a troca que precisa ter com a equipe. E o principal também, que a gente tem sentido uma diferença muito grande em relação aos projetos, é que quando você apresenta um projeto de reforma da ETA como um todo, o gestor, que às vezes não é técnico, que é o que vai canetar lá, às vezes é o presidente do SAI, o diretor de uma companhia de saneamento, às vezes ele não tem nem o discernimento de entender o quanto aquelas melhorias são importantes para a segurança da água. Quando a gente está usando a metodologia do PSA e a gente fala, olha, tem que reformar quase tudo na ETA, mas você tem que começar por essa etapa e essa etapa, porque isso aqui está causando um problema de risco elevado para a saúde da população. Então, a gente tem visto essa sensibilização dos gestores e essa priorização dos investimentos quando eles são necessários nos sistemas. Tá bom? Então, é lógico, então eu volto a reforçar que se não tiver a participação, no caso, né, da contratação das consultorias, mas não tiver a participação da equipe que vai implementar do cliente, realmente o PSA vira um papel que não vai servir para nada. Eu acredito muito nessa união, principalmente quando a gente não tem a equipe com o conhecimento necessário, tampouco com o tempo necessário para fazer um bom PSA. Tá bom, gente? Obrigada. E uma pena que não deu para dar para a gente falar muito sobre esse assunto, de todos os exemplos que a gente tem tido, dos resultados no curto prazo. A gente pode ficar depois para uma próxima conversa ou para o debate também, eu fico à disposição. Angela, muito obrigado. Eu acho que, como todas as palestras anteriores, gostaríamos de ficarmos mais horas aqui conversando sobre o assunto. Eu, antes de vir para o Ministério da Saúde, fui aluno do Rafael Baixo, mas também trabalhei 8 anos numa empresa de consultoria em projetos de saneamento. Eu sei da importância das empresas de saneamento, mas eu acho que o Rafael também trouxe um ponto importante no fim da fala dele, que é que consultoria, que integração a gente quer para o desenvolvimento dos PSAs no país. E eu acho que uma etapa crucial para nortear isso é aquela etapa de elaboração da equipe, tanto a núcleo quanto a ampliada, que traz a metodologia da OMS para os PSAs, porque ali a gente estabelece de forma muito clara quem são os responsáveis por cada uma das etapas, e ali a gente pode dirimir um pouco dessas problemáticas de jogar só no colo da consultoria uma responsabilidade que é do próprio prestador e que depois ele vai ter que acompanhar a implementação e seguir com a implementação do PSA, porque a gente costuma falar que o PSA não tem fim, né? Ele vai melhorando ao longo do tempo e mudanças na bacia hidrográfica podem repercutir em mudanças na estação de tratamento e na água distribuída, ou seja, a gente
os prestadores precisam a todo momento identificar qual é a prioridade que ele vai dar para aquele risco naquele momento, né? Isso é muito interessante. E outros dois pontos que eu faço questão de ressaltar aqui é que nessa equipe a gente tem reforçado muito aos nossos pares nas secretarias estaduais, quando a gente tem oportunidade, de pessoas sanitárias, da necessidade de participação do setor saúde na construção desses PSAs, porque a metodologia traz de forma muito clara que precisariam ter metas de saúde estabelecidas para que, a longo prazo, a gente conseguisse ver se esse PCA, ao longo do tempo, está trazendo melhoria para a qualidade da água distribuída e para o reflexo da saúde da população. Eu acho que isso a gente não consegue ver muito claro ainda nos PSAs elaborados no país, e é isso que a gente tem tentado fortalecer junto ao setor saúde, que pode sim participar de forma efetiva, pode sim auditar de forma efetiva esses PSAs, e agora pode sim exigir dos prestadores que seja seguida a metodologia da OMS. Então, dando sequência ao nosso momento da mesa, eu vou convidar para falar um pouco da atuação do setor saúde relacionada aos planos de segurança da água, e eu convido o Sérgio Valentim, da Secretaria Estadual de São Paulo, para falar um pouco dessa temática. Sérgio Valentim é arquiteto, especialista em gestão ambiental e doutor em planejamento urbano e regional pela Universidade de São Paulo, USP, diretor de meio ambiente do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, com experiência em políticas públicas integradas de saúde, meio ambiente, recursos hídricos, saneamento e desenvolvimento urbano. Bom, Valentim, eu agradeço enormemente sua participação e dou a palavra para você iniciar a sua fala. Seja bem-vindo. Primeiro, eu agradeço e dou os parabéns à organização do evento, né, pela qualidade das palestras, e lembrando que é o terceiro, né, isso é muito importante e merece ter continuidade, de maneira que a gente realmente tenha alguma coisa que se coloque, né, ao longo do tempo, no sentido de aprimorar o debate que nós precisamos cada vez mais em nosso país. Então, fico contente de estar aqui debatendo. Fico contente também de ter sido o terceiro, ter ouvido os dois primeiros, né, o Rafael e a Ângela, eu acho que é bem ilustrativo, desse dilema que, de certa forma, nós podemos entender em relação ao plano de segurança da água, que, como o Rafael mostrou num breve traçado histórico, ele, embora não exatamente com este nome, ele tem quase 2 décadas, se não 2 décadas de existência, né? Valentim. Eu gostaria de discutir não exatamente um instrumento, né, o Plano de Segurança da Água, né, embora esse seja o nosso objeto, mas os propósitos maiores que movem a construção de uma legislação, de toda uma metodologia, com um propósito maior de que os prestadores de serviço, né, os operadores, eles tenham uma consciência ampliada do processo de produção da água e do risco sanitário, né, do risco à saúde dos consumidores. É essa questão que é fundamental e do qual nós elegemos um instrumento, né, que hoje mostra que ele é fundamental, ele é importante, como o Rafael também já disse, ele é um instrumento já consolidado em termos conceituais, metodológicos, etc. Mas, de alguma maneira, nós temos uma dificuldade muito grande em implantá-lo no país. E nós, pelo menos da minha parte aqui em São Paulo, nós sempre tivemos consciência de que ele não é um instrumento para ser implementado de maneira generalizada, com risco, e nós temos experiência de plano, né, de se banalizar ao longo desse processo. Ou pior ainda, né, ou também, ou em conjunto, se mercantilizar no conjunto desses fazeres, né? E nada contra consultorias, eu acho que esse é um falso dilema, inclusive, mas se o produtor da água não é exatamente o elaborador do PSA, ele tem que estar dotado dessa consciência ampliada do processo de produção da água. Se ele mesmo vai fazer um plano de segurança da água, se vai colocar para terceiros essas tarefas, essa incumbência, vai pagar para isso, etc. Eu acho que não é a questão principal, mas como é que nós dotamos tanto o produtor da água e também as vigilâncias, ou o poder público em geral, dessa consciência ampliada
e da responsabilidade que se tem em produzir água para consumo humano aqui nesse país de 210 milhões de habitantes, né? Essa é a grande questão que está dada. Então, posso colocar assim, na minha fala permeia uma questão de que por que o PSA não se impõe por si próprio aqui neste país, né? Nós precisamos de mecanismos aí muitas vezes sofridos para fazer valer. Nós temos uma série de exemplos aqui em São Paulo. São Paulo, eu acho que não está mais avançado do que outros estados, no sentido de ter um conjunto de experiências, que logicamente eu não vou mostrar aqui, mas de municípios que têm tido sistemas, né? Mais do que municípios, sistemas que têm, não posso nem dizer implantado o PSA, mas têm feito experiências aí interessantes a respeito disso, muitos aí que estão em nível avançado, e creio que tem aí experiências interessantíssimas a respeito disso. Ontem mesmo, falando com a promotoria da região de Piracicaba, a doutora Alexandra, foi assinado um TAC no município pequeno de Analândia, que nós vimos há muito tempo insistindo, né, com as inspeções sanitárias para fazer com que ele, de fato, se adequasse e produzisse uma água com qualidade. Dentro desse termo de ajuste de conduta também tem uma exigência da elaboração de um plano de segurança da água. Nada contra, pelo contrário, a favor, inclusive. Mas eu creio que a questão mais fundamental é como é que nós colocamos essa consciência e como o setor saúde se coloca nesta questão. Eu quero apresentar aqui umas breves considerações sobre o plano de segurança da água a partir da experiência que eu tenho neste assunto aqui em São Paulo. Um aspecto que eu acho fundamental e tem uma relação aqui de iniciativas à esquerda de vocês, que é uma procura de organização do Estado, né, da vigilância, aqui no caso, e em conjunto com outros órgãos, no sentido de compreender melhor esse processo de produção da água, os riscos relacionados a ele e adotar essa consciência ampliada do processo de produção de água, dos riscos sanitários. Então, tem uma série de iniciativas, que eu coloco algumas aqui, que inicia, não posso nem dizer que se inicia, mas que tem a significância maior, uma resolução conjunta em 2006, no qual nós procuramos aproximar os órgãos de gestão do SUS, de meio ambiente, de recursos hídricos e de saneamento, no sentido de olhar para o processo de produção e de consumo da água para uso humano. É uma resolução de 2006 a respeito de mananciais subterrâneos, que a gente está revisando agora. Eu lembro também que nós tivemos um projeto de lei em 2007 que dispõe sobre o Plano de Segurança da Água. Isso do governador veio para nós, e nós, com essa experiência da resolução conjunta de 2006, nós trouxemos esses outros atores para uma discussão mais ampliada, fizemos uma proposta, mas ela se perdeu no meio do caminho dos trâmites legislativos e nunca avançou. Talvez tenha sido bom que não tenha avançado, porque eu creio que a gente, ao longo deste tempo, nós aprofundamos a visão a respeito do assunto. A portaria 2914 de 2011 é um marco significativo, né? Porque ele coloca, como já foi dito aqui, essa avaliação sistemática do sistema, solução alternativa coletiva de abastecimento, fala, né, no item E dos planos de segurança da água pela primeira vez, creio eu, né? Mas ela eu acho que até sabiamente, ela não coloca a obrigação do plano de segurança da água, embora outras instâncias interpretem assim, e nós consideramos, desde o início, que essa interpretação não permitia a generalização da obrigatoriedade dos planos de segurança da água aqui no país. Se fosse assim, nós teríamos todo o sistema de abastecimento das soluções alternativas coletivas ilegais, porque não fizeram plano de segurança da água nenhum nesse período de quase 10 anos, né? Mas o próprio texto, eu acho que ele não permite essa interpretação, no meu entender. Para essa apresentação, eu revi alguns documentos e lembrei que eu redigi um artigo em 2015 a respeito do Plano de Segurança da Água, reli sem muita esperança de poder aproveitá-lo,
mas nessa releitura eu entendi que alguns fundamentos ainda continuam importantes e válidos para esse momento, embora a legislação tenha se alterado, a gente tenha um conhecimento mais aprofundado a respeito do assunto. Mas, dando seguimento à portaria 2914, né, houve todo um esforço aqui no Estado de São Paulo dessa aproximação dos órgãos gestores, né, como eu disse, de saúde, de meio ambiente, de recursos hídricos, de saneamento, os órgãos reguladores, né, a Agência Reguladora Paulista, a Agência Reguladora do Piracicaba, as instâncias de vigilância epidemiológica, no sentido de ampliar o debate a respeito desse processo de produção da água e dessa visão ampliada que eu citei para vocês. Das iniciativas importantes que eu destaco aqui foi a implementação aqui de um comitê permanente para a qualidade da água. Essa legislação foi revista este ano, então nós criamos, desde 2014, agora com o nome de Comitê Paulista da Água, no qual nós consideramos a instância para discutir essas questões, inclusive essa visão ampliada de riscos que pleiteada por meio deste instrumento do Plano de Segurança da Água, né? A portaria mais recente, né, a 888, ela vai num sentido, eu creio que num aprimoramento muito substancial do que estava na 2914. Nós defendemos isso ao longo desse debate do processo de revisão da portaria, inclusive daqui de São Paulo saíram moções de dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que nós também consideramos uma instância importante de debate. O Comitê da Água, ele coloca essas questões dentro dos comitês, né, dos sistemas integrados e racionais, né, de gestão dos recursos hídricos, e nós defendemos sempre essa questão do Plano de Segurança da Água ser um instrumento que pode ser feito pela iniciativa própria dos produtores de água. E eu creio que mais importante do que o artigo 50 é o artigo 49, que dá poder às instâncias de vigilância, à Autoridade de Saúde Pública, de exigir o Plano de Segurança da Água de acordo com uma avaliação que ele faça de risco. Eu creio que esse é o elemento fundamental e o grande ganho que nós tivemos nesse processo de revisão em relação ao Plano de Segurança da Água. Nada de Plano de Segurança da Água no qual seja obrigatório, ele venha até nós sem alma alguma, né? Ele seja um instrumento, muitas vezes, como eu disse, burocratizado, mercantilizado, e que chegue à vigilância ou à Autoridade de Saúde Pública não como um instrumento válido e vivo de avaliação de risco, mas como um estorvo no qual nós temos que, de alguma maneira, nos manifestar. Nós temos aqui no Estado de São Paulo 2.500 sistemas de abastecimento de água, cerca de 8.000 soluções alternativas que estão cadastradas no CISAG, e certamente a gente não queria ter 8.000 planos de segurança da água, PSAs, e 2.500 planos de segurança da água para sistemas de abastecimento. Eu creio que isso não teria um valor, de fato, na gestão maior do risco sanitário. Então, voltando aqui para o texto do artigo que eu mencionei, né, na época da portaria 2914, né, e esse artigo foi escrito em 2015, nós abordávamos uma maior ênfase na necessidade de avaliação metódica, crítica e ampliada dos sistemas de soluções alternativas. Não há como discordar da importância dessa visão, dessa avaliação metódica, né, e do qual o PSA é o instrumento mais significativo, e ganha um destaque. O principal disso é que ganha destaque o histórico e contexto geral onde se dá a produção da água. Isso é fundamental, né? Seja com PSA ou não, os produtores da água têm que ter essa consciência histórica e do contexto geral da produção da água. E não só os produtores de água, mas é lógico que muito mais do que eles, né? Ou tanto quanto eles, as autoridades sanitárias e as outras autoridades que têm relação direta ou indireta com este tema, né? Incluído aí os órgãos ambientais e tudo mais. E é um papel importantíssimo da saúde fazer valer ou ter capacidade de influenciar os outros órgãos para que entendam a importância desse processo e os riscos que estão envolvidos nessa questão. Então, nós, nesses últimos anos, nós fizemos questão nos esforçamos muito para colocar dentro do processo de outorga, por exemplo, ou de licenciamento ambiental, a consciência da importância da qualidade da água, tanto para um procedimento quanto para outro, né?
O outorga não pode olhar tão só para a quantidade, né? Mas se ele não vai olhar para a qualidade, ele tem que ter consciência plena do que o ato dele pode, de alguma maneira, refletir na saúde da população. Esse, eu acho que é um papel fundamental da vigilância, é não fazer pelos outros, mas influenciá-los de modo que eles tenham essa plena consciência e permitam um diálogo sistemático entre essas instâncias de governo para poder valer esse processo. Indo nesta mesma toada, né, mais ou menos falando por intermédio do meu artigo, né, que eu acho que ele, como eu disse, ele é válido, né, enaltece o Plano de Segurança da Água, dizendo, abstendo-se de um regramento poder mais rigoroso e detalhista, a estratégia imposta. Né? Nós estamos falando da 2914 ainda, o PSA como tema de debate no país, dando relevo aos seus princípios, dos quais se destaca a abordagem sistêmica e ampliada do processo de produção da água, para além da avaliação rotineira, muitas vezes fragmentária, sem unidade do todo e etc. Então, nós entendemos que a 2914, lá em 2011, ela foi assim, muito adequada no sentido de não impor um documento que ainda não estava maduro para tal, mas fazer com que esse debate a respeito do Plano de Segurança da Água ele ganhasse aí o país, e eu creio que, nesse sentido, nós tivemos sucesso. Né? O Rafael mostrou quantos seminários, quantos debates, até como foi colocado aí, o Brasil tem uma posição em azulzinho no mapa, né? Embora não reflita muito bem a realidade, né, Rafael? Mas, de qualquer forma, nós discutimos o Plano de Segurança da Água quase que exaustão. O que nós não conseguimos é colocá-lo né, como um instrumento, de fato, aí, de uso sistemático no país. Ainda seguindo, né, é aconselhável não deixar de lado a imensa diversidade de cenários de produção de padrões de consumo de água no território nacional. Né, isso é quase uma platitude, é evidente. A produção e o consumo desigual de água espelham um país marcado por profundas disparidades sociais e econômicas. Se a gente não levar isso em consideração, nós vamos chapar Plano de Segurança da Água, e aí realmente é o terreno da consultoria. Mais uma vez, nada contra a consultoria, mas quando isso prevalece, né, esse mercado, é sinal de que o poder público não está fazendo o seu papel, né, de dar diretrizes suficientes para que esse plano ele se dê de uma forma que ele atenda seus objetivos finais. São muitas as escalas e os modos de produzir água potável, é evidente, né? Nesse perfil, né, do conjunto, né, de sistemas de soluções alternativas, evidencia os arranjos e capacidades diferenciadas administrativas, técnicas e financeiras para responder aos desafios de produzir água. Eu acho que até a Ângela mencionou muito bem isso, não? ETAs abandonadas, como ela diz, né, entre aspas, abandonadas, processos operacionais precários, questões estruturais muito deficientes. A gente também tem uma série aqui de fotos e experiências e tudo mais que levam a isso, uma vez que nós fiscalizamos sistemas pelo Estado todo. Né? Nós, quando eu falo, os municípios, e com apoio das regionais, mas nós temos também um conjunto aí de fotografias que são assim, bem impactantes. Mas se nós pensarmos assim, Plano de Segurança da Água não é para dar conta de ETA abandonada, né? Não é para isso, né? ETA abandonada tem que ter autuação, tem que fazer valer os instrumentos de vigilância, e se não valer os instrumentos de vigilância, tem que seguir para outras instâncias, né? O Plano de Segurança da Água é outra coisa, né? Não é para resolver problemas pontuais. Então, para isso, existem todas as referências técnicas para isso. Quem não clora adequadamente, quem tem um laboratório tranqueira, quem leva as suas amostras para laboratórios que são, muitas vezes, irregulares, né? Nós já fechamos aqui, interditamos laboratórios. Então, não é para isso. O Plano de Segurança da Água é para outra coisa, né? E nada também contra a consultoria que vai olhar esses problemas operacionais e de processo, mas não chamemos isso de Plano de Segurança da Água, porque não é. Então, desde 2011, a nossa preocupação maior é com o processo para evitar a burocratização desnecessária das relações entre o produtor da água e os órgãos reguladores, né? Do qual o Plano de Segurança da Água, se fosse implementado de maneira genérica, eu creio que haveria um risco disso acontecer, sem que nós não olhássemos para aquilo que é fundamental, né? Para essa consciência do processo ampliado de produção da água, né?
E a correta, o mais fundamental, né, é a ênfase na correta leitura e expressão dos contextos que marcam o processo de produção da água. É necessário uma abordagem conjunta de variáveis ambientais, sanitárias, de saneamento de recursos hídricos, né? Isso é fundamental, como eu disse. Então, a aproximação dos órgãos ele se faz necessário dentro deste conjunto. A implementação do Plano de Segurança da Água demanda uma discussão que vem lá de trás, né, de modelos de apresentação, de conjunto mínimo de informações a serem apresentadas, recortes conforme escala e complexidade dos sistemas e saques, fluxos documentais, regras de transições, prazo de adequação e por aí vai também. Aprimoramento dos modos e modelos de se avaliar e gerenciar risco na produção de água para consumo humano, né? Planos não são fins em si mesmo, né? Como eu disse, acho que não é até desnecessário dizer isso, mas é essa a grande preocupação nossa de que se colocasse um plano de segurança da água do qual a gente não tivesse, não fosse adequado para as necessidades que nós temos. Quanto à evolução, né, que nós tivemos com a portaria 888, eu creio que o artigo 49 e o 50, que eu mencionei lá, e que já foi mencionado aqui também, né, do qual eu destaco, em especial o artigo 49, eu creio que ele seja o mais importante, mas eu entendo que ele tenha que ser feito com uma leitura, né, ainda mais em contextos de crise hídrica e outros contextos aí de crises mais sérias a respeito da degradação dos mananciais e tudo mais. E de falta de investimento em sistemas de abastecimento de água, etc. Mas eu creio que ele tem que ser lido em conjunto com o artigo 13, que quando fala de elaboração de planos de ação, quando verificadas não conformidades. O artigo 14 também eu creio que é fundamental, né? Detecção de situações de risco à saúde ocasionadas por anomalia operacional, por não conformidades na qualidade da água. Compete ao sistema de abastecimento, ao SAC, né? Comunicar à autoridade de saúde pública, e o 25 também, que eu acho fundamental, se não o mais importante deles, aliás, o 25 não, o 48, sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, os responsáveis pelo SAA, o SAC e as autoridades de saúde pública devem, em conjunto, elaborar um plano de ação, né, que eu acho que esse plano de ação tem que dialogar diretamente com o plano de segurança da água, e aí ganha, quer dizer, a grande questão é assim, que situações de risco que são essas, né, para a gente identificar e, a partir dela, elaborar um plano de ação. Algumas experiências, né, e eu vou falar isso muito rapidamente, esse modelinho aqui eu tenho repetido bastante nas apresentações, mas eu acho que ele é bem ilustrativo, né, ele é esquemático, portanto, ele sintetiza, né, a visão ampliada de risco, né, a respeito do processo de produção, e não é diferente de qualquer processo de produção, né, do qual, inclusive, a vigilância sanitária tem já larga experiência de avaliar, mas é a avaliação a partir da matéria-prima, do processo, do produto, do impacto, né? Quanto mais nós conseguimos influir aqui na esquerda, né, na matéria-prima, mais nós fazemos promoção da saúde, e quanto a gente mais deixa lá para frente para resolver o problema, mais nós estamos falando no campo da assistência, da recuperação. A gente tem algumas experiências a partir deste acúmulo, né, de iniciativa integrada com os outros órgãos, né, tentando trabalhar essa visão sistêmica, né, integrada ao processo de produção da água, a partir desses 4 fundamentos, desses 4 pilares. E eu creio que o mais importante, aqui em São Paulo, pelo menos eu entendo neste momento, é a questão da matéria-prima, do qual a gente está falando não só de qualidade, mas também de qualidade, ainda mais com a experiência que nós tivemos aqui em São Paulo da crise hídrica de 2014, 2015, e agora essa crise que pega não só São Paulo, mas grande parte do país. Então, nós temos trabalhado com uma questão de manancial de especial interesse sanitário, né? O sistema Baixo-Cotia é uma experiência importante, merece até ser escrito alguma coisa sobre ele, do qual nós solicitamos à Sabesp que interrompesse a operação daquele sistema, né? que abastecia 360 mil moradores de 3 municípios da região metropolitana pela falta de qualidade do manancial. É lógico que nós não fizemos isso de maneira gratuita, né? Mas existia, foi no momento do qual entrou em operação outro sistema, né? O sistema São Lourenço, que permitiu que a gente se desse ao luxo de desprezar esse manancial que está dentro da região metropolitana, que é uma perda tremenda por falta de qualidade do manancial.
Nesse lógica também, o sistema Guarapiranga, a gente tem trabalhado dentro do Comitê da Água, dentro dessa lógica, elegemos alguns cenários, né? O Guarapiranga é um manancial que está dentro da região metropolitana, bastante, com a bacia extremamente ocupada por habitação irregular, inclusive, do qual é um manancial extremamente eutrofizado com algas, com cianobactérias, com a floração de cianobactérias de maneira bastante intensa. Então, nós elegemos alguns cenários com alguns objetivos específicos e estávamos discutindo isso com a Sabesp, né, de como a gente, de alguma maneira, estabelece um plano de ação, um plano de segurança da água, ou seja, qual o instrumento que nós utilizávamos para dar conta desse problema que nós elegemos como fundamental, assim como nós também caracterizamos o risco no Baixo Cotia, como vocês viram no slide anterior. E, por fim, nós temos discutido aqui também, eu acho que está dentro desse quadro de planos de ação, plano de segurança da água, nesse contexto de crise hídrica, quais são os atributos, né, de um sistema de produção de água em contexto de crise hídrica, né, no qual se anuncia, né, se prenuncia a possibilidade da falta de água, né, da redução da oferta de água, e, portanto, da possibilidade, inclusive, de alteração da qualidade deste produto, né? Então, nós temos discutido aqui, né, isso é bastante embrionário ainda, mas quais são os atributos deste sistema de produção da água dentro deste contexto, né? Então, eu creio que, por fim, né, finalizando, eu entendo que o grande papel da autoridade sanitária é discutir esses grandes contextos, entender em que cenário que nós nos colocamos, né, que se produz água em cada uma das regiões, e estabelecer essa discussão ampliada com os setores e com os produtores da água, e eleger determinados mecanismos e tudo mais que se enquadra dentro do plano de segurança da água, plano de ação, plano de contingência, seja o que for, para dar conta de problemas específicos que nós temos que ter capacidade de identificar. No mais, é isso. Obrigado. Valentim, eu agradeço muito sua participação. Eu peço desculpa a todos os participantes pelo avanço do tempo. A gente vai ter mais uma apresentação bem curta da Jamile Grigoletto, que hoje ela é a coordenadora de Segurança e Qualidade da Água para Consumo no Departamento de Saúde Ambiental da FUNASA. Ela é graduada em odontologia, mestre em saúde pública e doutora em ciências na USP, e foi pesquisadora pela Fiocruz em 2010, e é tecnologista do Ministério da Saúde e atuou no período de 2011 a 2020 no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. O desafio dela é falar de forma bem concisa sobre as formas de financiamento da UPSA no país, e seria uma sequência de debate, mas a gente não vai ter tempo para isso, então a gente vai finalizar com a fala da Jamile. Eu já agradeço de antemão a todos os participantes. Jamile, é a sua vez, fique à vontade, seja bem-vindo. Então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar nessa mesa junto com colegas, né, daí da Segurança da Água, o Rafael Basso, o Sérgio Valentim, o Luiz, e também estar conhecendo a Ângela. Então, é um prazer estar com vocês aqui, e eu agradeço, em nome da FUNASA, o convite da Secretaria de Vigilância em Saúde e do Ministério da Saúde. Bom, então, a minha fala é como, né, a FUNASA pode apoiar de forma técnica e financeira os municípios para a elaboração dos planos de segurança da água. Então, qual seria o papel da FUNASA, né? E aí, nesse primeiro slide, eu trago um pouquinho da justificativa do embasamento legal para esse apoio que a FUNASA presta aos municípios relacionados à segurança da água. Então, nós temos uma portaria 190, de 27 de fevereiro de 2014, que ela está em revisão para que ela fique em consonância com a alteração feita no anexo 20 da portaria de consolidação número 5 de 2017, né, recentemente, como já foi falado, alterado pela portaria 888, que trouxe, né, uma alteração na competência da FUNASA, além de apoiar as ações de controle de qualidade da água, apoiar também as ações de vigilância, de forma articulada, tanto com os responsáveis pelo controle, como pelos responsáveis da vigilância. E aí nós temos essa portaria 190, que estabelece as diretrizes e competências do apoio ao controle de qualidade da água. Como eu falei, nós estamos revisando, mas ela traz no artigo 4º que o apoio ao controle de qualidade da água para consumo humano tem como diretrizes e competências apoiar tecnicamente
a implantação e implementação dos planos de segurança da água, conforme os princípios da Organização Mundial de Saúde. Nós vamos revisar, mas esse artigo vai continuar o mesmo. Então, nós temos competência legal de apoiar a implementação dos planos de segurança da água e também o regimento interno da FUNASA, que também era de 2014 e foi alterado recentemente no final de 2020, traz que a coordenação de segurança e qualidade da água para consumo humano deve apoiar a capacitação de quadros estratégicos nos temas relacionados à promoção de segurança e qualidade da água e apoiar técnica e financeiramente pesquisa e desenvolvimento tecnológico em segurança e qualidade da água para consumo humano. Então, aqui nós temos o embasamento legal do porquê a FUNASA pode apoiar os municípios nessa questão do plano de segurança da água. Além de ter a competência legal, nós temos metas no principal instrumento de gestão do Ministério da Saúde, que é o Plano Nacional de Saúde. Então, nesse ciclo de 2020 e 2023, essa coordenação que eu estou à frente há um ano, ela tem duas metas, uma focada em apoiar municípios e outra focada em apoio a comunidades rurais. A nossa meta 3.18, que está dentro do objetivo estratégico 3, de reduzir ou controlar a ocorrência de doenças ou agravos passíveis de controle. A nossa meta é realizar em 1.000 municípios ações de promoção e proteção da qualidade da água para consumo humano. E nós temos como uma entrega intermediária dessa meta a questão do incentivo técnico e financeiro para a elaboração de planos de segurança da água. Então, nós temos competência legal e meta no instrumento de gestão do Ministério da Saúde. Também, dentro do planejamento estratégico da FUNASA, nós temos uma iniciativa estratégica que se chama apoiar a elaboração de planos de segurança da água. E como a gente pretende fazer isso? Primeiro, priorizando o apoio aos municípios que já possuem alguma ação de abastecimento de água, alguma obra de abastecimento de água financiada pela FUNASA. Por que disso? Porque a gente entende que estaríamos dando sustentabilidade para essas obras, né? A outra forma de apoio, que é prioridade, é a capacitação dos técnicos, primeiro, das superintendências estaduais da FUNASA e também dos prestadores de serviço de abastecimento de água. Além disso, acompanhar a elaboração dos planos nos municípios que estão sendo apoiados ou que vão ser apoiados, na verdade. E nós temos a ideia aí de elaborar e publicar um guia sobre a elaboração e implantação de plano de segurança da água em área rural, que tem muitos países, a OMS tem um guia, né, para elaboração e implantação de PSA em pequenas comunidades. Alguns países, como Honduras, já tem também documentos sobre isso, e ainda a gente não tem aqui no Brasil. Como a FUNASA está aí é coordenadora, né, do programa Saneamento Brasil Rural, a gente acha importante termos também um guia para a elaboração e implantação de PSA em área rural, com o diferencial aí, né, que a OMS recomenda, da participação da população e o envolvimento da comunidade na elaboração do plano. Bom, e aí aqui rapidamente eu trouxe alguns projetos que nós estamos elaborando, que estão em andamento aqui na coordenação. Então, nós temos, de que forma, né, nós estamos apoiando? Já que as nossas superintendências estaduais estão com os recursos humanos bem reduzidos, então nós não estamos conseguindo apoiar de forma direta, né? Pelo menos não em grande escala. Então, uma estratégia que a gente tem, que pensou e que a gente vai usar esse ano, é a elaboração de projetos e de termos de execução descentralizada com algumas universidades, para a gente transferir o recurso para a gente está elaborando em conjunto, né, o projeto com as universidades, e assim, na verdade, a universidade vai nos ajudar a apoiar os municípios, né? E aí vamos ver, são novos projetos, e aí, se Deus quiser, no próximo seminário do próximo ano, eu vou ter aí um resultado para mostrar para vocês. Então, um dos termos de execução que nós estamos elaborando é com a Universidade Federal de Viçosa, com o professor Rafael Bastos,
Então, além de disseminar as principais diretrizes, conceitos e bases legais relacionados à elaboração do PSA, um dos objetivos do projeto é capacitar os servidores da FUNASA e os prestadores de serviço, apoiar a elaboração de plano de segurança da água em 25 municípios, conseguir montar um modelo contando todas as etapas de implantação do PSA adaptada para a realidade desses municípios e avaliar a efetividade das ações. Um outro projeto que esse é bem interessante e a gente está com o projeto pronto, nós vamos abrir até o final do mês de outubro um edital de chamamento público para a contratação, a Superintendência Estadual do Ceará, que vai abrir para selecionar uma instituição para apoiar a elaboração de planos de segurança da água em sistemas simplificados ou soluções alternativas coletivas em comunidades rurais do estado do Ceará, onde a FUNASA apoiou a implantação desses sistemas, né? Então, é um projeto até inovador, porque é em área rural que nós temos pouquíssimos exemplos no Brasil. Então, esse ainda não foi lançado o edital, mas até o final do mês nós pretendemos lançar. Além disso, nós estamos, junto com a Superintendência Estadual de Santa Catarina e com a Universidade Federal de Santa Catarina, elaborando também um termo de execução descentralizada para apoiar a elaboração de planos de segurança da água em 17 municípios catarinenses. Nós selecionamos esses municípios com base em alguns critérios técnicos, e um deles é que os municípios já possuem algum vínculo, né, são conveniados com um consórcio apoiado pela FUNASA também. Então, nós estamos priorizando os municípios que já têm, como eu disse, ou alguma obra de abastecimento de água ou algum consórcio já financiado pela FUNASA. Além disso, nós temos mais dois termos de execução descentralizada, um com a Universidade Federal da Paraíba, que também é um projeto piloto para elaborar plano de segurança da água em 8 municípios da Paraíba, e o outro é com o Instituto Federal da Bahia, para elaborar PSA em 8 municípios do estado. O diferencial desse da Bahia é que a FUNASA já apoiou a elaboração por meio de um TED, também a elaboração de 50 planos municipais de saneamento básico. Então, nós vamos selecionar alguns desses municípios, desses 50 municípios, para elaborar os planos de segurança da água, porque eles já têm muitos dados, né? O Plano Municipal de Saneamento já levantou muitos dados, então vai facilitar aí o trabalho. Então, é um piloto, nós gostaríamos de apoiar mais, só que também o recurso é pouco, né? Então, nós tivemos que selecionar 8 municípios. Bom, então é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Como o Luiz Felipe falou, eu tinha um trabalho aqui dúbio, né, nessa mesa, que era também coordenar o debate. Me organizei, anotei um monte de coisa aqui bem interessante para falar, mas, infelizmente, pelo adiantado da hora, nós não vamos conseguir. Aviso assim, a plateia que nós registramos todas as perguntas, e aí depois nós podemos ver com a organização do evento se é possível cada palestrante responder a pergunta e encaminhar depois de alguma forma para vocês. Então, eu agradeço e devolvo a palavra para o Luiz Felipe. Bom, gente, obrigado pela participação de todos. Infelizmente, nós não teremos tempo nem para aqueles 2 minutos finais em respeito à próxima mesa e aos outros palestrantes. Mas isso dá uma vontade de termos mais um momento junto ao Ministério para falar sobre o PSA. Então, agradeço ao Rafael, Valentim e Ângela, foi muito proveitoso, e finalizo aqui essa mesa de PSA em respeito à próxima mesa.